Marcos, capítulo 14. Nosso texto hoje vai a partir do verso 12 até o verso 31. Nós temos observado o livro de Marcos agora a partir do capítulo 11, principalmente, os momentos cronológicos do fim da estada de Jesus aqui na terra. Semana passada, naquele texto, aquele grande exemplo da mulher de devoção, de adoração, Maria de Betânia, nós vimos que faltavam 2 dias para a morte de Jesus. 2 dias, Jesus seria entregue, maltratado, crucificado e morto em Jerusalém. O texto que nós vamos ler hoje, vamos observar hoje, do capítulo 14, a partir do verso 12, é o último dia. É o último dia e será a última noite que Jesus estará com os seus discípulos, porque no dia seguinte, no dia da Páscoa, ele será entregue, ele será morto. Então são as últimas horas, os últimos momentos, as últimas ações de Jesus. E Lucas também narrando assim, João também narrando assim, Mateus também narrando assim, vamos vendo o quadro de maneira mais completa. Esses dias tensos e difíceis. Na semana que vem, Jesus vai para o jardim, e ali ele vai chorar, e ali ele vai orar, e ali ele vai passar por dias, ou melhor, por horas de pavor. Mas antes nós temos esse texto de hoje, e o texto é um pouco longo, e eu dividi essa porção da Escritura em 4 partes, ou em 4 sessões, ou 4 cenas. E em cada uma dessas cenas eu vou ler o texto, não lerei o texto por completo. Na primeira cena vou ler o texto, vou fazer uma breve explicação do texto e aplicar naquela sessão. E assim faremos pelas 4 sessões. A minha primeira sessão é a preparação da Páscoa. Depois, na segunda sessão, ou na segunda cena, vamos ver o anúncio sobre o traidor, Judas. No terceiro momento, na terceira cena, terceira sessão, nós vamos ver a mensagem que Jesus prega na ceia do Senhor. E por fim, vamos ver a imaturidade ou a prepotência dos discípulos de Jesus ao ouvirem uma advertência, a não darem ouvidos a Jesus na advertência que ele tinha a eles. Pois bem, vamos à primeira cena, essa primeira parte, a preparação para o jantar da Páscoa. Essa vai do verso 12 ao verso 16. Eu vou ler agora, acompanha-me. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus perguntaram a ele: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer esta Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, e ali um homem, trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem, e diga ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele, o dono da casa, lhes mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. E os discípulos saíram, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam então a Páscoa. Nessa primeira cena, então, Jesus está fazendo todos os preparativos para naquela noite
um jantar que era muito comum para a comunidade de Israel, para relembrar a Páscoa, o Êxodo, tudo aquilo que o Senhor havia feito com o seu povo quando o havia libertado. Mas é bom lembrar que Jesus, na cena anterior, estava em Betânia, 3,5 quilômetros até Jerusalém. E chegou o dia de comer juntos, chegou o dia da preparação, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, que se fazia aquela janta, que se comia o cordeiro, que se comia o pão, para lembrar aquele tempo amargo na vida do povo de Deus, e bebia o vinho, para lembrar daquele sangue que estava nas portas lá no Egito. E os discípulos certamente estão preocupados, porque eles não são de Jerusalém, eles não conhecem Jerusalém. Como é que vamos preparar? Além disso, eles sabem que os líderes da nação, os chefes de Jerusalém, querem matar Jesus. Eles estão numa tentativa de proteger Jesus, porque já está aberto que esses homens planejam atacar o Senhor, prendê-lo, julgá-lo e matá-lo. Os discípulos estão preocupados nessa cena. Mas não só isso. Eles sabem que em Jerusalém, nessa época da Páscoa, milhares de pessoas estão ali, onde vão encontrar uma casa, onde vão encontrar um lugar, onde vão encontrar um espaço, onde vão comprar um cordeiro. Me lembro muito bem, nos países muçulmanos, quando eu e Carla morávamos num país muçulmano que também tem a festa do cordeiro, Laid. O povo marroquino que nós morávamos é muito próximo com a cultura brasileira, deixa as coisas para em cima da hora. No dia da festa, era um tumulto de gente correndo atrás para comprar carneiro, para comprar aquelas ovelhas para o sacrifício, e a gente via cada cena, um homem e uma mulher na sua motinha pequenininha, e o cordeiro pendurado nas costas da mulher, e a criança na frente, e o trânsito, e gente correndo, e a hora chegando, mais ou menos aquilo que a gente faz no Natal, né? Deixa para ir no mercado em cima da hora. Os discípulos estão preocupados. Onde vamos achar o cordeiro? Onde vamos achar o lugar para que a Páscoa possa ser realizada? Não somos daqui, não temos contatos aqui. Mas Jesus já havia preparado todas as coisas. Marcos não nos dá as pistas. Marcos não nos mostra o que Jesus havia feito, mas Marcos diz que está tudo pronto. Está tudo preparado. E tudo vai acontecer conforme a vontade, o plano e o desejo de Jesus. Eles estão confusos. Jesus diz: entram na cidade, Jerusalém. E quando entrarem na cidade de Jerusalém, um homem, que homem é esse? Um homem estará carregando um cântaro de água. Mas isso já é estranho, porque não eram os homens que carregavam essa vasilha de água, eram as mulheres, mas Jesus diz: é um homem, e quando vocês virem esse homem, sigam-o, porque ele vai levar vocês a uma casa, numa casa onde está tudo preparado, e chegando a esta casa, vocês vão dizer ao dono da casa onde é o local que o mestre vai usar para a cena, ou para a ceia da Páscoa. Está tudo preparado. E eles chegam acompanhando esse homem com um cântaro, chegam à casa, o dono da casa então os introduz no cenáculo, a parte superior da casa. E quando eles chegam lá, está tudo mobiliado, está tudo pronto. O que Marcos quer nos ensinar aqui, o que Jesus quer nos ensinar aqui, Jesus quer destacar que eles precisam acreditar em suas palavras. Eles precisam crer que Jesus, quando fala, as coisas realmente acontecem conforme a sua palavra. Jesus quer que eles entendam que nada que vai acontecer será pego de surpresa, nada que está acontecendo ou virá a acontecer foge do controle soberano, poderoso de Deus,
e de Jesus. Jesus já havia feito outras coisas parecidas como essa. Os milagres que Jesus havia feito era para mostrar a sua palavra, o poder da sua palavra. Se a gente se lembra muito bem de textos anteriores, Jesus também amaldiçoou uma figueira e no outro dia, quando eles voltam, diz: aconteceu. A sua palavra tem poder, a sua palavra se cumpre. Mas um pouquinho antes, no capítulo 11, quando Jesus ia entrar em Jerusalém, Jesus diz: eu preciso de um jumentinho. E ele diz: aonde tem um jumentinho? Jesus diz: vão, porque já tem um jumentinho preparado para mim. Traga-o emprestado, para que eu use e entre em Jerusalém, cumprindo a profecia do profeta. Jesus quer que eles creiam na sua palavra, mas Jesus quer que eles tenham esse deslumbre de ver Deus agindo nas pequenas coisas, porque agora, daqui a pouco, eles vão ver Deus agindo nas grandes coisas. Verso 16, veja o que diz: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e acharam tudo o quê? Como Jesus havia dito. Tudo o que Jesus fala acontecerá. Logo, se Jesus havia falado que ele ia morrer, ele ia morrer. Logo, se Jesus havia falado que ele ressuscitaria, ele ressuscitaria. Qual é a aplicação para a minha vida, para a sua vida e para a nossa igreja desse texto? Nós devemos confiar na palavra de Jesus. Nós precisamos ser lembrados que tudo está sobre o seu controle. Nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, nesses dias que o mundo virou de cabeça para baixo, nesses dias de incertezas, nós precisamos ser lembrados que Jesus tem o controle de todas as coisas, que Ele age nas pequenas, mas também nas grandes coisas, e que nada foge das suas mãos, nada foge do seu controle. Assim como os discípulos, nós não sabemos, nós não vemos, muitas vezes nós nem sentimos, mas Deus age. Precisamos ser lembrados dessa palavra, irmãos, que Deus continua no controle da situação, mesmo quando nós estamos vivendo os piores momentos da nossa vida, mesmo quando estamos enfrentando uma grande tempestade, Deus tem o controle. Devemos confiar na palavra de Jesus. Ele havia mostrado que Ele tem o controle do espaço e da situação. Ele havia mostrado que Ele tem o controle pela sua palavra sobre a tempestade, sobre o mar revolto, sobre a natureza. Ele havia mostrado que Ele tem controle e poder sobre os demônios e Satanás. Mas, sobretudo, Ele queria mostrar para os discípulos que Ele tem o controle da vida deles. A vida de cada um deles não está ao léu. A vida de cada um deles não é um trem sem rumo. A vida de cada um dos seus discípulos é controlada, é dirigida, é guardada pelo Jesus. Pequenos detalhes. Estava tudo preparado. Eu queria desafiar você nessa manhã a olhar para as pequenas coisas da vida que está acontecendo agora, nesse momento difícil. A olhar pequenas coisas acontecendo aqui e ali, e que isso pudesse trazer à sua memória, para que isso pudesse relembrar a sua mente e o seu coração que Jesus continua no controle, que todas as coisas estão debaixo do seu preparo, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua regência.
A nossa vida não está jogada, nós não somos alguém que somos levados para um lado e para o outro, nós somos aqueles que estamos debaixo do cuidado de Jesus. E se Ele disse que estava tudo preparado para a Páscoa, e o estava, e se Ele disse que vai cuidar de nós, Ele o fará. Se Ele disse que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão, Ele vai cuidar de nós. Ele disse que Ele alimenta os passarinhos, que Ele cuida da vegetação, ainda mais dos seus filhos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, confiemos nas palavras de Jesus, porque as suas palavras são verdadeiras, poderosas. O próprio Senhor Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus está no controle, mesmo quando você não reconhece, mesmo quando tudo está se desmoronando ao seu redor, Jesus continua no controle. Portanto, aquiete o teu coração, como disse o salmista. Aquiete o teu coração, confie, coloque a sua segurança em Jesus, coloque a sua esperança em Jesus, porque esse é o desejo dele, que confiemos na sua palavra. Está tudo preparado, o lugar está preparado, a festa está preparada para a Páscoa. Mas de maneira escatológica também Jesus disse: está preparado para vós um lugar. Por que a gente teme? João 14, Jesus disse: eu vou para o Pai para preparar um lugar para vocês, e quando preparar todas as coisas, voltarei para levá-los comigo. Confiemos nas palavras de Jesus. Mas a segunda cena, depois do preparo da Páscoa, do jantar, vem o anúncio sobre a traição de Judas, verso 17 a 21, acompanha-me na leitura que diz assim: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comia, disse Jesus: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe um ao outro: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Você já participou de um jantar que você tinha toda a expectativa para que fosse o jantar à noite, o melhor encontro da sua vida, e foi frustrado por causa disso? Enquanto preparava esse sermão, eu me lembrei de algo que aconteceu na minha adolescência. Minha esposa e minha filha sabem que eu não sou bom de lembranças, mas eu me lembrei dessa situação. Certo dia, nos reunimos como família, com os sogros e a sogra do meu irmão, para um tempo de confraternização. Agora, eu não me lembro se eles eram casados ou não, está vendo? Sempre a minha memória falta alguma coisa. Mas nos reunimos para comer. Música, celebração, um bom churrasco, boas bebidas, boa companhia. E de repente, entra um maluco dentro da casa. Estávamos na parte de fora da casa do sogro do meu irmão, e entra um homem bêbado, drogado, possivelmente também endemoniado, e começa a quebrar as coisas da casa.
Você imagina a cena, mulheres gritando, crianças apavorados, até, não vou dizer o nome do santo aqui, alguém da família pegou uma cadeira aí, na cabeça dele, e foi uma só, e ele caiu, e sangue, e pavor, e polícia, e vizinhos. A nossa festa acabou. A noite que deveria ser uma noite de júbilo, de alegria, terminou numa noite de tristeza. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A noite que deveria ser a noite de Jesus com seus discípulos, a noite da celebração da Páscoa, a noite de comer e beber bem e se alegrar por tudo que Deus tem feito, foi uma noite de tristeza. Verso 19, veja comigo, capítulo 14, verso 19: e eles começaram a se entristecer. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus disse: um de vocês irá me trair. Um dos 12, daqueles que andaram com Jesus, daqueles que foram escolhidos a dedo por Jesus, aquele que está comigo, aquele que foi escolhido por mim, aquele que é o meu apóstolo, que foi dada autoridade a ele, um desses irá me trair. Os discípulos ainda não sabem, porque eles estão perguntando: será que sou eu? Será que é você? Nós sabemos, porque o texto anterior que aconteceu em Betânia, a gente viu que quando Maria de Betânia quebra aquele nardo puro, aquele perfume, e faz aquilo consagrando Jesus, ungindo Jesus, logo na sequência, Judas saiu para falar com os líderes religiosos de como poderia entregar Jesus e quanto receberia por essa traição. Nós sabemos que é Judas, mas os discípulos ainda não sabem, e eles estão a perguntar: quem será? E Jesus dá alguns detalhes no verso 20: é um de vocês, aquele que mete comigo a mão no prato. Eu fiquei imaginando, será que Judas estava com a mão no prato? Imagina a cena, né? É aquele que vai tomar água. Imagina se você estivesse com um copo de água na mão. Era alguém mais próximo. Era alguém que comia no mesmo prato que Jesus. E aí Jesus dá uma dura advertência no verso 21. Ai daquele que fizer isto. Jesus mais uma vez está alertando a Judas. Jesus mais uma vez está mostrando o seu amor para com Judas. Jesus mais uma vez está dizendo que fazer isso, trair o Salvador, seria melhor nem ter nascido. Isso é uma linguagem popular para dizer que é a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa, seria trair o Salvador. E Jesus está dando a Judas uma oportunidade. Jesus adverte, Jesus alerta, Jesus mostra a consequência do pecado pela traição. Agora, irmãos e irmãs, é muito fácil a gente criticar Judas. E quando criticamos, estamos corretos, porque de fato ele fez o que fez. Mas ao criticarmos Judas, precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida. Assim como Judas exortou, ou Jesus exortou a Judas, as consequências do pecado, muitas vezes Jesus também tem nos alertado, Jesus tem nos orientado, Jesus tem dito a nós, se continuarmos nesse caminho, se permanecermos nessa dureza de coração, se permanecermos nessa desobediência, neste pecado, vamos colher duras consequências por causa desse pecado, e nós, igualzinho a Judas, não damos ouvidos a Jesus. Jesus está falando ali, e Judas não está nem aí para Jesus. E é assim
que acontece muitas vezes conosco. Lembro-me de uma pessoa que recebi em meu gabinete e estava mostrando a ela o seu pecado, a sua dureza de coração, o seu mundanismo. E essa pessoa dizia: sim, eu entendo isso. Sim, é verdade, é tudo isso. Sim, eu sei que tudo isso me acontecerá como consequência do meu pecado, mas eu decidi, eu escolhi andar neste caminho, e eu vou abraçar e vou colher essas consequências, exatamente como Judas. E assim como Judas, assim como essa pessoa que estava em meu gabinete, assim muitas vezes agimos nós, desconsiderando a orientação de Jesus, desconsiderando o aviso de Jesus. E aqui eu faço mais uma aplicação para nós. Se você é um crente, certamente você luta, porque há pelo menos duas vozes falando ao seu ouvido, ao seu coração. E isso de maneira contínua. Você diz: que isso, pastor? Crente ouve vozes? Ouve. Ouvimos constantemente a voz da nossa carne, a voz desse mundo, liderada pelo diabo, dizendo que nós devemos permanecer neste caminho contra Jesus. Judas certamente ouvia essa voz continuamente dizendo: é isso aí, andar com Jesus é tomar a cruz. Andar com Jesus é entrega constante, você não ganhará nada, mas trair Jesus, você receberá 30 moedas de prata. Trair Jesus, você vai ter consideração elevada entre os líderes da nação de Israel. Judas lutava com a voz da sua própria carne, que queria mais dinheiro. Judas lutava contra o mundo que queria que ele fosse alguém que fosse. Judas certamente lutava contra a voz de Satanás, que dizia: traia o Salvador. Mas por um outro lado também era uma outra voz, a doce e suave voz de Jesus dizendo: ai daquele que me trair, melhor fora que não nascido, não faça isso, se arrependa, volte-se. Eu e você estamos lutando cada dia, cada momento com essas vozes. E a pergunta é: a qual voz estamos ouvindo? Você diria: de Satanás eu não estou ouvindo não, pastor. Será que não? Será que quando nós ouvimos o nosso coração enganoso, não estamos ouvindo a voz de Satanás? Será que quando ouvimos o nosso coração obstinado para manter o nosso caminho, para manter o nosso pecado, não estamos ouvindo a voz de Satanás? Será que quando comparamos a verdade da palavra de Deus com a cultura, com o mundo, com a modernidade, e optamos em andar na modernidade ou na pós-modernidade, ou andarmos de maneira coerente com a cultura, não estamos rejeitando a palavra de Deus, e com isso não estamos ouvindo a voz do príncipe da cultura, do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo? Satanás é sempre ousado e faz com que o povo de Deus ouça a sua voz por diferentes maneiras. Mas nós devemos rejeitar, nós devemos nos atentar ao alerta de Jesus e devemos nos apegar somente à voz de Jesus, não ouvir o nosso coração, não ouvir a voz que vem do mundo, não ouvir a voz que enganou Adão e Eva na serpente, mas ouvir a voz do Salvador, ouvir a voz do Messias, ouvir a voz de Cristo que emana das Escrituras, ouvir a voz de Deus falando por meio da sua palavra. E diz o profeta: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Um coração que ouve ao Senhor
é um coração que aceita a repreensão do Senhor. Um coração que ouve a voz do Senhor. É um coração que está disposto a se arrepender dos seus pecados, a abandonar a sua vida antiga e começar a trilhar um novo caminho. A que voz estamos ouvindo? Judas ouviu a voz do seu próprio coração, da sua própria carne, do próprio Satanás. Mas caminhamos aqui para a terceira cena. E aqui nós podemos ver, a partir do verso 22 ao verso 26, a mensagem da ceia do Senhor. Veja o que diz o verso 26 do mesmo capítulo. Perdão, verso 22. E quando comiam, acompanha-me, verso 22. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, tendo dado graças, o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: tomem, isto é o meu corpo, que é dado por vós. A seguir, verso 23, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam. Então lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo, que nunca mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo, lá no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saiu Jesus com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Aqui nós percebemos que a ceia do Senhor foi algo instituído pelo próprio Senhor Jesus. Não vem de uma tradição humana, não que rejeitemos as tradições humanas, e são boas, mas a gente vê nesse texto que a ceia do Senhor é a própria ação de Jesus com os seus discípulos na noite em que vai ser traído, na noite que ele vai chorar, na noite que ele entrará em pavor, no dia seguinte que ele será morto. Deus, em sua soberania e perfeita vontade e sabedoria, escolheu que a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, fosse propagada, proclamada pela fala. Por isso, Deus falou no jardim, Deus falou quando criou todas as coisas, Deus levantou profetas que falassem em seu nome. Deus enviou Jesus para que ele falasse e proclamasse o reino de Deus. Antes, João Batista, o pregador, que falava do evangelho, do reino de Deus, da palavra de Deus. Jesus instituiu apóstolos para que eles pudessem sair e pregar. Por isso que Jesus, posteriormente, levantou pastores e líderes na igreja para falar do evangelho. Mas aqui na ceia, Jesus falou pouco, mas ensinou muito sobre a ceia através dos símbolos. Em toda a Escritura a gente vê o Evangelho proclamado. Nessa porção da Escritura a gente vê o Evangelho mostrado. E eu separei algumas imagens aqui da ceia para nos lembrar verdades do Evangelho. 3 imagens. A primeira imagem é da mesa. Diz o texto que eles se inclinaram à mesa. E quando nós falamos na mesa, tanto na Escritura quanto na cultura judaica, isso nos remete à comunhão. A mesa é o sinal da comunhão, de estar junto, de comungar junto, de se alegrar junto, de falar junto, de se lembrar de coisas juntos. Lucas, no capítulo 22, vai dizer que Jesus desejava ardentemente comer
a Páscoa com os seus discípulos. Jesus queria ter comunhão com os seus discípulos, lembre-se, havia uma multidão atrás de Jesus, ele vinha de um ministério extremamente exaustivo, e agora Jesus quer ter um tempo de comunhão com os seus discípulos. Então perceba, foi Jesus que preparou o lugar para a comunhão, foi Jesus que desejou ter comunhão com eles, foi Jesus quem chamou dizendo: venham à mesa comigo, foi Jesus quem os serviu na mesa da comunhão. João capítulo 13 vai dizer que nesse mesmo jantar foi Jesus quem lavou os pés de todos os apóstolos. Então a mesa da comunhão aponta que Jesus tomou a iniciativa de nos trazer, de nos chamar à comunhão. Se não fosse pelo Evangelho, se não fosse pela sua graça irresistível, se não fosse pelo seu querer, nós estaríamos apartados da mesa, mas Jesus quis trazer-nos à mesa para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. A ceia nos lembra que Jesus, o Santo de Deus, quis ter comunhão com pecadores como eu e você. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor nos lembra que nós não éramos dignos de sentar, mas Ele nos trouxe. Por quê? Porque Ele nos amou. E ao sentar na mesa com Ele, na mesa da comunhão, somos lembrados que agora somos um só corpo. Mas além disso, somos lembrados que ao sentar à mesa com Ele, somos uma grande família. Ele nos chamou não só para uma comunhão com Ele, Ele nos chamou para uma comunhão com os irmãos. É por isso que nós defendemos o encontro da igreja. É por isso que nós dizemos que o culto online é apenas momentâneo, passageiro. Na verdade, nós nem o chamamos de culto. É por isso que nós dizemos que o povo de Deus foi chamado para estar juntos. E ainda na mesa. Lembrando que Cristo alcançou cada um de nós na mesa, nós somos ainda diferentes, mas na mesa esquecemos das nossas diferenças, na mesa comemos do mesmo pão, na mesa bebemos do mesmo vinho, na mesa comungamos da mesma fé, na mesa adoramos o mesmo Salvador, na mesa aprendemos a amar uns aos outros. As diferenças caem, e os discípulos eram cheios de diferenças. Um era zelote, um era pescador, o outro era ex-cobrador de impostos, mas na mesa da comunhão só há lugar para ressaltar a pessoa de Cristo. Muito complicado e muito complexo e muito falso alguém dizer que tem comunhão com Jesus, mas não tem comunhão com os irmãos. Jesus não é personal nesse sentido, Ele é pessoal no sentido, mas Ele não é exclusividade de um, Ele é do corpo, Ele é da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele não é o cabeça do individual, Ele é o Senhor da igreja, da família, que Ele é o irmão mais velho. Sem mesa, sem comunhão, sem o povo de Deus congregado, reunido, a igreja de Jesus deixa de existir. Mas há outra imagem aqui na ceia, e essa é a imagem central e principal que Jesus queria destacar: pão e vinho. Jesus pega o pão, aquele pão sem fermento, que simboliza sem pecado, e Jesus corta, Jesus quebra aquele pão e toma aquele pão e disse: este é o meu corpo, que vai ser quebrado, que vai ser dilacerado. Esse pão sem fermento representa o meu corpo como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, sem pecado, entregue por vós. Essa é a mensagem da ceia. Cristo se entregou por nós.
o Cristo santo, o Cristo sem pecado, o Cristo verdadeiro, o Messias de Deus, o Santo de Israel, se fez pecado por nós, se entregou por nós, e ali quando nós comemos do pão, e nós moemos aquele pão com os nossos dentes, estamos nos lembrando que o corpo de Jesus, o Santo de Deus, foi moído no seu lugar, no meu lugar, para a igreja dele. E mensagem poderosa a ceia nos transmite. Se a mesa aponta para a comunhão, o pão e o vinho apontam para a redenção. Porque nós só podemos ter comunhão porque tivemos a redenção. Jesus ainda pega o segundo elemento, que é o cálice. E ele, pegando aquele vinho, ele disse: este é o sangue da nova aliança. Lembra que Leonardo leu o texto aqui de Jeremias muito tempo antes, que o Senhor estava dizendo: eu farei uma aliança com o meu povo, uma aliança não como a aliança antiga, mas uma nova aliança, uma aliança perpétua, uma aliança eterna, uma aliança de sangue com vocês. Jesus então pega o vinho e dá aos seus discípulos dizendo: bebam, este é o meu sangue. Aquele sangue lá, de Êxodo, do Egito, que representava o sangue de Jesus. A ceia é o evangelho mostrado, que o corpo de Jesus foi dilacerado, que o sangue do Cordeiro foi derramado, e agora não colocado mais nas portas, mas agora colocado sobre o seu povo, para a justiça de Deus, para perdão dos nossos pecados. Mas há uma terceira imagem aqui na ceia. A mesa nos remete à comunhão, o pão e o vinho nos remete à redenção. Mas no verso 25, as bodas, o casamento, que nos remete agora à consumação. Perceba, comunhão, redenção e consumação. Veja o verso 25. Em verdade vos digo que jamais eu beberei do fruto da videira, até aquele dia que beberei do vinho novo com vocês. Jesus está dizendo: eu bebo agora, mas eu não beberei mais, não comerei mais do pão, até aquele dia. Que dia é esse? O dia que cada um de vocês, o grande dia, o dia das bodas, o dia do casamento. Vocês se lembram que a figura de Jesus no Novo Testamento é do noivo, e a figura da igreja é da noiva, e Apocalipse vai dizer a nós que no último dia haverá essa bodas, haverá esse casamento, haverá essa celebração, e haverá uma festa, e só alegria, porque o noivo vai tomar a noiva, e eles vão viver por toda a eternidade juntos, sem pecado, sem choro, sem qualquer maldição, sem qualquer provação, viverão felizes para sempre. Jesus aqui arremete para nós, escatologicamente, que vai chegar esse dia. O casamento vai chegar. Meus irmãos, minhas irmãs, a ceia não é um ritualzinho qualquer. A ceia não é uma tradiçãozinha qualquer. A ceia não é comer um pão e beber um cálice e vir num encontro que a igreja faz uma vez por mês e comer de qualquer maneira. A ceia instituída pelo nosso Senhor Jesus é o evangelho mostrado, e nós devemos comer e beber sempre para lembrarmos do evangelho.
Mas não só isso. Lá no texto de Paulo, primeira carta aos Coríntios, Jesus diz: comei e bebei em memória de mim. Jesus, ao instituir a ceia, ele quer mostrar o Evangelho, mas Jesus também, ao instituir a ceia, ele quer que eu e você não nos esqueçamos dele. Aí você diz: eu esquecer de Jesus? Não. Daqui a pouco você vai ver Pedro dizendo a mesma coisa. Eu negar Jesus? Eu esquecer que Jesus morreu na cruz por mim? Isso não vai acontecer, pastor. Jesus disse que poderia acontecer. Por isso que quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, comendo do pão, bebendo do cálice, nós estamos vendo, por meio desses elementos, o Evangelho. Nós estamos anunciando o Evangelho. Eu como porque Cristo se deu por mim. Eu bebo porque o seu sangue derramado me perdoa dos meus pecados. Mas eu bebo e como para se lembrar a cada dia, a cada instante, nesse mundo corrido, nesse mundo que me assola, nesse mundo de tantas coisas que chamam a minha atenção, eu como e bebo para jamais me esquecer da obra bendita, da obra do Redentor, da obra gloriosa que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, porque se não comermos e se não bebermos, vamos nos esquecer de Jesus. É só você olhar ao seu redor e ver talvez um crente que não está mais na comunhão, que não está mais na igreja, que não mais está andando no Evangelho. O que aconteceu com ele? Ele se esqueceu da obra de Jesus. Porque pessoas deixam a igreja, deixam o Evangelho, porque elas mesmas pararam de ser lembradas de tudo que Jesus fez por elas. Comam e bebam, para vocês se lembrarem de mim. Com o passar dos anos, a gente vai se esquecendo, né? Eu fico às vezes até triste, porque eu às vezes vou me esquecendo das imagens do meu pai, como ele era. Já passou tanto tempo, e aí eu olho para uma foto e me lembro daquele rosto sereno, daquele pai amoroso, e eu sou renovado pelo meu amor por ele, ainda ele morto. Não temos uma foto de Jesus, mas nós temos o pão e o cálice, que nos lembra de Jesus, para que a gente não se esqueça. Tanto amor, tanta graça, tanto sacrifício por um maldito pecador miserável como eu. Valorizemos, essa é a minha aplicação. Eu esqueci de dizer que era aplicação, mas essa é a minha aplicação. Valorizemos a ceia do Senhor. Comamos com essa lembrança. Você diz: ô pastor, hoje não vai ter ceia? Hoje não vai. Hoje era um dia para ceia, sim ou não, irmãos? A gente está bem restrito por questões mesmo sanitárias. Realmente, hoje era um dia para a gente comer e beber. Mas vamos pedir ao Espírito Santo que nos relembre dessa palavra a cada momento de ceia. Da mesa, do pão e do vinho, e do casamento que vai acontecer no futuro. Cheguei à minha última cena. Eu disse para vocês que o texto era um pouquinho longo, né? Mas eu estou no meu horário aqui. Diz assim, a partir do verso 27, a última cena. A primeira cena, a preparação da Páscoa. A segunda cena,
Vocês se esqueceram? A traição do discípulo. A terceira cena, a mensagem da ceia. A quarta cena é a prepotência, a imaturidade dos discípulos de Jesus. Verso 27 a 31 diz assim, olha, acompanha-me. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei à frente, adiante de vocês, lá para Galiléia. Lembra-se da Galiléia? Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, para mim não será. O Senhor não será pedra de tropeço para mim, diz Pedro. Eu não vou me escandalizar, eu não vou dispersar. Jesus diz no verso 30: em verdade, eu digo a você, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante por 2 vezes, você me negará, não é uma nem 2, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia, de maneira veemente, daquele jeito de Pedro ser, fortemente: ainda que me seja necessário morrer pelo Senhor, de modo nenhum te negarei. E todos, porque Pedro era o líder, todos disseram: é isso aí, nós não vamos nos escandalizar, nós não vamos nos apartar, nós não vamos abandonar o Senhor. Eles não haviam aprendido a lição de Jesus. Acreditem na minha palavra. Eu estou dizendo, está tudo preparado para a Páscoa, vai acontecer. E agora Jesus está dizendo: um de vocês vai me trair, e é isso que vai acontecer. E Jesus está dizendo agora: todos vocês, tira o traidor, todos vocês, sem exceção, vão me negar, todos vocês vão se escandalizar, todos vocês, na hora H, vão me abandonar. E Pedro se levanta dizendo: se todos fizerem assim, eu não farei, Senhor. Pedro, irmãos, está dizendo: todos podem fazer isso, menos eu. Pedro, sabe o que Pedro está dizendo? Mestre, pela primeira vez na sua vida você se equivocou. Você nunca se equivocou, mas hoje você se equivocou, porque eu não. Eu sou firme, eu sou a rocha, eu sou Pedro, eu sou o seu apóstolo. Jesus diz: Pedro, não vai ser nem amanhã, vai ser hoje. E não vai ser uma vez. Você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. E Pedro insistia: não, não, não. Você errou, Jesus. Vamos ver. No final, eu terei razão. Eu não vou te negar. E ele negou. Porque Jesus sabe o que fala. Jesus prevê o que vai acontecer. Jesus orquestra o que vai acontecer. A profecia dos profetas dizendo que feriria o pastor. E o pastor quem é? O supremo pastor Jesus. E as ovelhas quem são? Os discípulos vão se dispersar. Mas ele está dizendo, como disseram os profetas, ao 3º dia ele vai se ressuscitar, e ele vai à frente como um líder, como um pastor, e as ovelhas atrás, e vão se encontrar na Galiléia, onde tudo começou, Galiléia dos gentios.
Qual foi o grande erro de Pedro? O grande equívoco e erro de Pedro é o mesmo nosso. A gente também olha para Judas e diz: não acredito que Judas fez isso. A gente olha para a vida de Pedro e diz: eu não acredito que Pedro fez isso. O pecado, o problema de Pedro era que ele achava que a vida cristã, o êxito da vida de cristã, o êxito do discipulado de seguir a Jesus, dependia da força dele. E nós caímos nesse erro frequentemente, irmãos. Achamos que podemos caminhar, achamos que podemos ter êxito, achamos que podemos crescer na vida cristã pelas nossas próprias forças, e aí nós falamos: eu não vou pecar, eu não vou cair, eu não vou desistir, eu não vou fazer isso nem aquilo, eu vou ser fiel. E nós estamos cheios de eus, como Pedro. Eu não te negarei, eu. Quando estamos cheios de eu, é porque estamos vazios de Jesus. Achamos que podemos ter vitória na vida cristã sem Jesus. Achamos que podemos prosperar e vencer e perseverar, e chegar no último dia, sem Jesus. E Jesus está dizendo aqui: não, sem mim, nada vocês podem fazer, vocês vão me abandonar, mas quando ressuscitar, eu virei a vocês, porque o êxito da vida cristã, o êxito do caminho do discipulado, o êxito de seguir a Jesus, não é a nossa força, porque somos fracos, é a força de Jesus. Nós conseguimos permanecer na santidade, afastando-nos do pecado, por causa de Jesus. Nós conseguimos perseverar na vida cristã, para chegar no último dia, por causa de Jesus. É tudo sobre Ele, e não sobre nós. O Evangelho nos ensina essa lição, irmãos. Se eu fizer tudo certo, e tiver certo êxito, não é nada de mim, é tudo de Jesus. Ouviram isso? Se pela graça de Deus eu fizer as coisas certas, e caminhar no caminho certo, e fugir do pecado, e me consagrar, e fazer todas as coisas boas, não é mérito meu, é mérito de Jesus. Mas se eu fizer tudo errado, e viver uma vida de pecado, não é nada de Jesus, é tudo sobre mim. Resumindo em miúdos, tudo de bom que eu faço, é Jesus em mim. E tudo de ruim que eu faço, é por causa do meu pecado, e pela falta de Jesus em mim. Jesus queria ensinar aos seus discípulos que o sucesso da vida cristã é confiar nele. Não só apenas para ser salvo. Tem muitos crentes, né? Confio em Jesus para ser salvo, mas na hora que chega da vida cristã, agora deixa comigo. Agora é comigo. Não. É tudo sobre Jesus. Pedro estava aprendendo essa grande lição. Uma vida cheia de si mesmo é uma vida vazia de Jesus. Talvez você está tentando viver essa vida cheia de si mesmo e está faltando Jesus. Por isso que você não tem êxito. Por isso que você não tem conseguido as vitórias, porque você tem confiado em suas próprias forças. Se Jesus disse, você diz amém, amém e amém. Quero terminar com essa frase aqui. Eu vou lê-la para não correr o risco de me esquecer de algo. Eu não deveria negar a Jesus, mas eu posso. Eu posso. Quando eu estiver cheio de mim mesmo, eu posso negar a Jesus, mas não deveria, mas eu posso.
Jesus deveria me negar, por causa dos meus pecados, das minhas quedas, das minhas mazelas, mas Ele não pode me rejeitar. Ele deveria, mas Ele não pode. Sabe por que Ele não pode? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra o seu próprio amor. Ele não pode ir contra o Pai. A pergunta é: a festa estava preparada? Estava. Mas faltou uma coisa. Tinha o cenáculo, tinha as mobílias, tinha os apóstolos, tinha o vinho, tinha o pão, tinha a mesa. Havia 3 elementos necessários para a verdadeira Páscoa dos judeus: o pão, o vinho e o cordeiro. O cordeiro não foi morto naquele dia, porque o cordeiro era o próprio Jesus, que seria morto no outro dia, por causa dos nossos pecados. Agora nós temos tudo. Agora Jesus substituiu a festa da Páscoa pela celebração da ceia, porque nós temos tudo. O cordeiro foi morto.